Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Falaremos então de um assunto, como disse, espinhoso, a origem do conflito árabe-israelense, né? A treta que existe lá no Oriente Médio, envolvendo Israel e a Palestina. Mas antes disso, a gente tem que voltar antes da Segunda Guerra Mundial, porque o povo judeu, o povo hebreu, é um povo muito antigo, né? É o povo do Antigo Testamento, é uma longa história de mais ou menos 5.000 anos de idade. Um povo que sim foi perseguido, né, por diversos povos, faz parte da tradição judaico-cristã de falar da escravidão do Egito, né? Se a gente comemora a Páscoa cristã, ela é uma releitura da Páscoa judaica, comemorando, né, a saída dos judeus do Egito. Depois tem o Império Babilônico, que escraviza eles. E durante o nascimento de Cristo, quando Cristo nasce, aquela região que chamamos hoje de Estado de Israel, na verdade, a antiga Judéia, vocês devem lembrar que a Judéia foi dada aos judeus, né, ao povo escolhido de Jeová, para ser a terra prometida, a terra santa, depois que os hebreus da Bíblia, né, do Antigo Testamento, trucidassem e expulsassem os cananeus e outros povos pagãos da época. E assim, eles tomaram a Judéia. Então, sempre foi uma região seca, árida, mas que por algum motivo o pessoal gosta muito dali, né? Então, é uma região que é o berço das três maiores religiões, se a gente puder dizer desse jeito. É claro que o islamismo ele nasce na Arábia, mas aquela região da Palestina é uma região sagrada também para os muçulmanos. Então, é sagrada para os judeus, é sagrada para os cristãos e é sagrada para os muçulmanos, né? A cidade de Jerusalém. Então, assim, durante a vida de Cristo, Cristo nasceu durante o Império Romano. Aquela região da Judéia, governada então por Herodes Agripa, estava sendo dominada pelos romanos. O Herodes era o rei da Judéia, mas quem governava, na verdade, era o governador da Judéia, o Pôncio Pilatos, aquele que lava as mãos após executar Cristo. Então, Cristo não foi muito bem visto, né, pelos judeus na época, porque Cristo era um cara paz e amor, brincava com criança e era um cara muito legal, né? Os ensinamentos dele são a base da nossa civilização. Se hoje em dia a gente fala de direitos humanos, dignidade humana, uma vida melhor para todos, menos injustiça, é porque as palavras de Cristo de amor ao próximo e até ao inimigo são poderosas e sempre serão extremamente poderosas. Mas morre Cristo, né? E ressuscita, é claro, né? Para quem tem fé no terceiro dia e depois ascende para ficar ao lado direito do Senhor. Passa-se alguns anos, nos anos 70 e blau, os romanos, cansados das rebeliões dos judeus, dão um basta. Os judeus são expulsos da Judéia. E aí é a chamada diáspora judaica. Por isso os judeus se espalharam pelo mundo, porque os romanos, eles governavam aquela região, eles não chamavam de Judéia, os romanos chamavam de Palestina, aquela região. Então, cansados das constantes rebeliões, destroem o templo de Salomão, que era o principal templo de Jerusalém, botam fogo em Jerusalém e aí expulsam os judeus. Massacram os judeus e os que sobrevivem são expulsos. Então, os judeus se espalham pelo Oriente Médio, pelo norte da África, pela Europa. Mais tarde, expulso de Portugal e Espanha, vem para a América também, certo? Então, aí isso explica porque os judeus se espalham pelo mundo. E na cultura da Idade Média, a ideia de que o judeu é amaldiçoado, né? Um povo deixa de ser o povo escolhido, né? Para ser um povo amaldiçoado. Eu estou falando aqui, gente, da mitologia da Idade Média, tá? Da concepção que os católicos medievais tinham do mundo, tá? Não se aplica hoje, obviamente, a gente tem que tomar sempre cuidado com isso, tá? É uma análise da história. Não estou tentando justificar, nem tentando... a gente está tentando aqui entender os homens daquela época. Então, na Idade Média, se acreditava que os judeus eram um povo amaldiçoado, por isso eles vagavam pelo mundo. Cria essa ideia do judeu errante. Então, os judeus na Idade Média não poderiam ter terras, certo? Então, é claro que os judeus, como não poderiam ter terras, eles acabam, então, sendo comerciantes. Começam a desenvolver matemática, técnicas comerciais, de administração. Tudo isso que a gente estuda hoje, a gente deve muito aos judeus.
O Harold Bloom, que foi um grande teórico da literatura, ele diz assim: o povo que mais contribuiu para o Ocidente foi os judeus, né? De todos os povos orientais, nenhum contribuiu tanto para a cultura ocidental quanto o povo judeu, mas nunca foi reconhecido. E a perseguição, então, dos judeus data desde a Idade Média, atravessa a Idade Moderna, e a gente vai falar, então, da grande perseguição aos judeus, começa no século XIX, quando no século XIX está surgindo as grandes nacionalidades, né, na Europa, várias nacionalidades estão lutando por sua independência, na Primavera dos Povos, a Grécia se torna independente do Império Turco, e surge, né, essa coisa de criar a sua nação. Os judeus pensam: nós somos perseguidos porque não temos uma nação para chamar de si, de nossa, né? Nós fomos expulsos da nossa terra ancestral, nós vagamos, nós precisamos de um país. E aí, então, surge no século XIX o movimento sionista. Sionista tem a ver com o Monte Sião, então voltar para Sião. Então, como no século XIX os judeus muitas das vezes são da classe média alta e da alta burguesia, muitos judeus então são donos de banco, ricos comerciantes, industriais, né? Começam a ter muito dinheiro, eles começam a apoiar esse movimento sionista. O que era esse movimento sionista? Voltar para a Palestina. No século XIX, a região da Palestina, obviamente o Império Romano já tinha caído há muitos milênios, né? Já tinha caído mais de 2000 anos. 2000 anos não, mas 1000 e poucos anos, né? Quase 2000. Então o Império Romano não existia mais. Aquela região que era dominada pelo Império Romano passou a ser dominada então pelos árabes. Por isso a Palestina tem muito árabe, né? Aquela região é uma região árabe. E depois foi conquistada pelos turcos otomanos, ok? Preste atenção nisso. Então, no século XIX, começo do século XX, o que chamamos de Palestina, a região da Palestina, essa treta toda, pertencia então ao Império Turco-Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano é destruído, fica só a Turquia. A Inglaterra toma aquela região chamada Declaração de Balfour. A Inglaterra passa a dominar aquela região, que era do Império Turco-Otomano. Aliás, o Oriente Médio era parte do Império Turco-Otomano. Após a derrota desse império, surgem vários países menores, alguns protegidos pela Inglaterra, outros pela França. Vamos falar aqui: Arábia Saudita, Iêmen, Iraque, Jordânia, Egito não, né? O Egito já era independente, estava sob domínio britânico, mas não fazia parte do Império Turco-Otomano. Mas Síria, Líbano, Palestina, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes, tudo isso fazia parte desse império. Então, essas divisões regionais são delimitadas pelos interesses da Inglaterra e da França. Não tem muita coisa a ver com o que estamos falando hoje, mas, por exemplo, o Líbano e a Síria eram para ser um país só, mas aí, então, a França decidiu criar o Líbano para ter apoio dos cristãos libaneses. Porque a gente acha que aquela região só tem árabe, muçulmano, mas muitos árabes são historicamente cristãos também. Então, o Líbano foi criado para receber uma maioria cristã partidária dos franceses. Não foi isso que aconteceu. A maior parte da população se tornou árabe. A Síria, apoiada pela Inglaterra. O Iraque, que é uma baderna, né, que foi palco de várias guerras no século XX. A última, no século XXI, né, com George W. Bush invadindo e enforcando o ditador sanguinário, o Saddam Hussein. É uma baderna. Por quê? Porque a Inglaterra juntou curdos, sunitas, xiitas e outros povos menores no mesmo país, né? E acabou apoiando os sunitas. Isso criou, então, um barril de pólvora. Então, a gente tem que entender o seguinte, que aquela região, mesmo sendo de maioria muçulmana, os muçulmanos têm diferenças, têm interesses diferentes. Por exemplo, os iranianos não são árabes. Você olha, tudo igual. Não, eles não são árabes, eles são persas. Aí você tem
árabes. Aí qual é a diferença de árabe para muçulmano? Será que vocês conseguem diferenciar árabe e muçulmano? Árabe é um grupo étnico, linguístico, cultural, né? Então tem a ver com raça e com língua, ser árabe. Árabes são os egípcios, tunísios, marroquinos, argelinos, iraquianos, jordanianos, sírios, libaneses, são todos árabes. Falam árabe, escrevem árabe. Os iranianos são muçulmanos também, mas são de outra etnia, falam outra língua. Eles são persas e falam o parsi. Aí você tem, por exemplo, os paquistaneses, que estão mais para o lado dos indianos, etnicamente, mas são muçulmanos. Na Indonésia, o pessoal tem olho puxado, é morenão, mas são muçulmanos, não são árabes. Então, árabe não é sinônimo de muçulmano, tá? Muçulmano é quem leu o Alcorão, acredita em Alá, no profeta Maomé, reza 3 vezes diárias voltadas para Meca. Esse é muçulmano. A maior parte dos árabes são muçulmanos, tá? Mas alguns árabes também são cristãos. E até alguns árabes são até judeus. É um pouco raro, mas até existe. Então, gente, olha só que quadro complexo é o Oriente Médio. Então, depois que o Império Turco-Otomano é destruído, a Inglaterra toma conta daquela região e aí então a chamada Declaração de Balfour, o rei da Inglaterra se torna então favorável à criação de um Estado judeu na Palestina. Vejam bem. Então, esses judeus ricos, desde o século XIX, começaram a comprar terras na Palestina e começaram a mandar judeus europeus para aquela região na Palestina. Qual é o problema? A maior parte da população ali era composta por árabes, mais de 1 milhão de árabes vivendo ali. Muitos desses árabes perdem suas terras, né? Uma região muito pobre, os árabes eram muito pobres, aí chega um monte de branco, que se diz judeu, começa a comprar terras, eles começam a ver com maus olhos aquilo ali. Então, a Inglaterra, depois de um tempo, ela congela o projeto de criação do Estado de Israel, tá? Porque aí tem a pressão dos árabes, a pressão dos palestinos, os judeus começam a cometer atos de terrorismo contra os ingleses, né? Hoje em dia os judeus sofrem, os israelenses sofrem com terrorismo dos palestinos, mas eles praticavam terrorismo contra os ingleses naquela época. Aí vem a Segunda Guerra Mundial e todo mundo sabe do horror que foi o Holocausto, a tentativa de Adolf Hitler e seus aliados de simplesmente extirpar definitivamente a raça judaica da face da Terra, né? E nisso, então, após a Segunda Guerra Mundial, as nações da ONU decidem, então, fazer uma assembleia no dia 29 de novembro de 1947. Eles criam, então, um plano de partilha, criar uma coisa inédita, pegar aquela região da Palestina e criar 2 estados ali. A maior parte do estado, 45% ficaria, 55% seria dos palestinos árabes e 45% dos judeus. Então, no mesmo território, existiriam 2 países, 2 estados, dividindo o mesmo espaço. Nas regiões com maioria judaica, seria o Estado de Israel. Na região, maior parte da região de maioria árabe, muçulmana, o Estado da Palestina. Os palestinos não gostaram disso, eles simplesmente não queriam os judeus ali. Eles achavam não tem por que os judeus estarem aqui. Eles dizem que a terra é deles, mas eles não estão aqui há 2.000 anos, caramba, né? A terra é dos árabes. Então, tem a Assembleia da ONU, a maior parte dos países do mundo todo votam a favor da formação de um Estado palestino e um Estado judeu. O Brasil votou a favor da formação dos 2 estados, a União Soviética votou a favor também, e os Estados Unidos também votaram a favor. Foi um momento meio que inédito. Estados Unidos e União Soviética concordando em alguma coisa. Os soviéticos achavam que os judeus ali poderiam criar um Estado comunista, né? Eles achavam que o estilo de vida dos judeus, trabalhando na terra, criando aquelas colônias, os assentamentos judeus eram parecidos com uma espécie de comunismo, sabe? Leve engano, né? Os soviéticos interpretaram mal.
Os países que ficaram contra, os países árabes. E, curiosamente, o Uruguai. Não sei por que o Uruguai votou contra, não sei qual é o motivo. Bom, gente, então, logo que é formada então, essa ideia, em 1948, nós temos então a Guerra de Independência. Os árabes não aceitam, os árabes criam a chamada Liga Árabe. Países como Egito, Iraque, Líbano, Síria, Jordânia, Arábia Saudita não aceitam essa partilha. Eles simplesmente querem um país Palestina, árabe, só. Eles não querem os judeus ali. Ou pelo menos não querem os judeus formando um país. Nisso já existiam milícias armadas judaicas que muitas das vezes utilizavam de violência contra os palestinos, e aí explode a guerra. Esses países todos, Iraque, Egito, Líbano, Síria, Jordânia e Arábia Saudita, invadem a região para acabar com os judeus, né? Para acabar com o Estado de Israel, expulsar os judeus dali. No caso, Israel acaba vencendo. Incrível isso, Israel sozinho consegue dar uma coça nesses países todos unidos. E aí, então, Israel, que só ia ficar com 45% do território, pega a Jordânia, que seria pega a Cisjordânia, que é uma região que é da Jordânia, pega uma região que era do Egito, a faixa de Gaza. Vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro tem uma faixa que as pessoas costumam evitar, na linha vermelha. A pessoa chama de faixa de Gaza. Por que é faixa de Gaza? Porque tem conflitos armados ali, né? Tiro de fuzil, bala perdida, ações policiais devido à violência. O pessoal carinhosamente aqui no Rio de Janeiro chamou de faixa de Gaza, que é uma faixa do Egito que é disputada pelos israelenses e palestinos. Os judeus vencem, então é formado o Estado de Israel. Então, o Estado de Israel é maior do que deveria ser, pega muitas terras. E como ficam os palestinos? Eles não conseguem formar o Estado da Palestina, criar um país próprio. Eles ficam à mercê do apoio dos países árabes aliados, ficam à mercê da política de Israel. Eles, então, sofrem com a violência, com a expropriação. Muitos deles são expulsos de suas terras, né? E quando tem um conflito, as pessoas fogem, né? Simplesmente fogem. Então, eles acabam indo para outro, se refugiando no Líbano, na Jordânia, na Síria. Então, a maior parte da população palestina não está na Palestina, está exilada nessas regiões. E é um problema humanitário enorme, porque imagina só as pessoas vivendo sem condições mínimas de higiene, sem dignidade, sem comida, sem trabalho, sem um país para chamar de seu. Então fica, de 1948, Israel se consolida até 1967 na chamada Guerra dos 6 Dias, uma guerra que dura rápido, mas que é vital para Israel. Os árabes não reconhecem, estão sempre ameaçando destruir Israel. O serviço secreto israelense é um serviço secreto de excelência de espionagem, serviço incrível. Os caras caçaram nazistas no mundo todo, sequestravam, prendiam e levavam para julgamento lá em Tel Aviv. Tem várias histórias assim interessantíssimas de como eles pegaram oficiais nazistas que fugiram após a Segunda Guerra Mundial, vivendo suas vidas tranquilas no Brasil, no Uruguai, no Paraguai. Os israelenses descobriam lá, pegavam, davam uma coça, levavam para julgamento e depois executavam, né? Então, como ninguém aceitou a existência do Estado de Israel, Israel está cercada por inimigos. Todos os seus vizinhos são inimigos declarados de Israel. A Síria queria, então, invadir o norte das colinas de Golã, que é a fonte do rio Jordão. Se a Síria conseguisse capturar esse território, Israel estaria fulminado, porque aí você envenena a água, acabou Israel. Ou você desvia a água, mata Israel de sede. Né? Então tem a questão também desse iminente ataque. Israel descobre que existia um plano conjunto de destruição do Estado de Israel novamente, desses aliados árabes. Então, em 5 de junho, meu nascimento, em 1967, Israel ataca preventivamente. Israel não tem território. Então, ele sabe, se a gente não atacar antes, em 1 hora, você cruza, praticamente você cruza em 1 ou 2 horas, eu acho que você cruza o Estado de Israel inteiro.
o Estado de Israel ele é mais estreito do que a ponte Rio-Niterói. Então, em uma hora, tanques jordanianos, tanques sírios e iraquianos cruzariam rapidamente. Então, antes que eles pensem em atacar, Israel destrói a força aérea egípcia que estava ainda no solo. Antes de voar, os israelenses destruíram toda a força aérea egípcia, recém-comprada, novinha. Também avançaram preventivamente sobre o território da Síria e da Jordânia. Então, isso fez com que os países entrassem na guerra. É uma guerra que terrível, dura 6 dias. Os Estados Unidos intervêm com a ONU e forçam, então, o fim do conflito em 10 de junho. Isso em 67. Em 1973, tem outra tentativa de guerra também, Guerra do Yom Kippur, que é um feriado, é o Dia do Perdão, onde os judeus não podem fazer nada, é todo mundo concentrado no feriado. Os árabes descobrem, então, que nesse dia os judeus não podem nem pegar em armas. O que os árabes fazem? Planejar, então, um dia para ser a guerra definitiva, se vingar, reaver seus territórios perdidos. Durante a Guerra dos 6 Dias, as colinas de Golã, o território de Gaza, o Sinai, que era da Síria, fica tudo com Israel. Né? Israel pega todo esse território. Então, a Guerra do Yom Kippur é para Egito e Síria se vingarem do Estado de Israel. Começa no 6 de outubro e tem muita vantagem dos atacantes. Eles conseguem muita vantagem. Mas depois, na terceira semana, Israel consegue revidar. E aí, então, entra Estados Unidos apoiando Israel. Estados Unidos sabia que se não apoiasse Israel dessa vez, Israel seria destruída. Então, envia soldados, envia armamento. Do outro lado, apoiando o Egito, a União Soviética. Então, novamente, o conflito, uma guerra quente entre as superpotências. A gente fala da Guerra Fria, mas está aí, uma guerra quente. E isso poderia se estender, poderia envolver diretamente Estados Unidos e União Soviética. Aquilo ali poderia ser a Terceira Guerra Mundial. Então, meio que se decide acabar com a guerra. Tá? Israel, então, faz um acordo de paz com o Egito, acordo de Camp David em 78 para 79. Israel faz um acordo de paz com o Egito, devolve a faixa de Gaza e fica amigo do Egito. O Egito, então, que era o líder da Liga Árabe, perde total moral nisso, fica aliado do Egito, fica feliz, mas os outros países ficam com muita raiva. Sua avó talvez diga, quando eu era mocinha, a gasolina era barata. Pois é, em 1973, ao boicote, ao fim da guerra, os países árabes que produziam petróleo falaram: Estados Unidos, você vai apoiar então Israel? Beleza, pode apoiar, mas não vai mais comprar da gente petróleo. E aí então o preço do petróleo dispara, há uma crise de abastecimento. Quem era aliado dos Estados Unidos e Israel não recebia petróleo, o petróleo fica caro demais, então dá um salto do preço do petróleo. Então, por que Dubai é tão poderosamente rica? Está aí, ó. O petróleo ficou caro demais. A Arábia Saudita é rica, o Dubai é rica, Venezuela um dia já foi rica também, por causa do petróleo. Está aí, o preço do petróleo ficou lá nas alturas. Gente, não tem como fechar esse assunto aqui. Não sei quanto a vocês, mas eu acho muito legal esse assunto. Eu espero que vocês ninguém tenha me interpretado mal, tá? Sempre dizendo que isso aqui não é um julgamento de valor. Nosso objetivo aqui é entender o passado e como esse passado nos influencia diretamente. Então, gente, eu vou tirar a nossa fotinho probatória, tá? Fred pergunta, professor, tinha guerra da Irlanda contra a Inglaterra? Sim. Até hoje, os irlandeses... Porque, assim, o que é o Eire, né, que é a Irlanda, é independente. Mas a parte norte da Irlanda ainda continua sob domínio da Inglaterra. Então, existe o IRA, que é um grupo terrorista que luta para tornar independente a, a região. Tá bom. Sim.
Eu já vi essa série é muito boa, que é Peaky Blinders, eu gosto muito, cara. Tudo bem que eles são muito bonitos, estão sempre limpinhos, né? Muito bem arrumados, eles não sujam nem a bainha da calça dando aquela lamaçal toda. Mas aquela cidade é muito maneira, né? Aquilo ali é o berço do heavy metal, é Birmingham, a cidade deles natal, sabe? Fala sobre realmente eles são judeus, eles são ciganos, né? Mas tem a questão da Irlanda, né? Então assim, Inglaterra, o que é hoje os Estados Unidos é para o mundo, a Inglaterra foi até a Segunda Guerra Mundial, né? Então tem a questão da Palestina ainda, né? Tem o Oriente Médio todo praticamente foi desenhado pelos interesses britânicos. A gente costuma se dizer que o Iraque, por exemplo, foi uma foi uma foi um erro do Churchill, foi o Churchill que inventou o Iraque praticamente, sabe? Gente, então o tempo já está terminando, 1h30. Alguém quer mais fazer algum comentário? Beleza? Obrigado, meninos, pela atenção de vocês, tá? Semana que vem a gente continua esse assunto para a gente fechar rapidinho. Eu acho que é importante conhecer um pouco mais dessa história. As pessoas dão muito palpite sem conhecer. E eu espero que, se a gente tiver aula semana que vem, a gente fale sobre as ditaduras latino-americanas, outro ponto muito espinhoso, mas que fala diretamente para a gente. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês.